No coração opulento do palácio de Zaham, o Sheikh Rashad Al-Khoury, conhecido por sua frieza implacável, encarava o horizonte ao luar. Não era o brilho dos bilhões em petróleo que o inquietava naquela noite. Era o destino incerto de um pacto que envolvia a filha do magnata rival, um acordo que poderia definir tudo, ou destruir o império que ele havia construído com sangue e aço. O emirado descansava sob a vastidão silenciosa do deserto. O ar era denso com o perfume do sândalo e do incenso queimado nas lâmpadas de ouro que iluminavam os amplos salões. Pisos revestidos de mármore reluziam sob a luz tênue, enquanto cortinas de seda pura se agitavam suavemente com a brisa morna da noite. O silêncio, quase reverente, escondia tempestades prestes a explodir. Ali, entre paredes de pedras preciosas, o sheik reinava, absoluto, um tirano dos negócios e das alianças, um homem que nunca entregava seu coração sem controle. Mas havia algo naquela jovem que o desafiava como nada antes. Layla, filha de Omar Zayeh, magnata tão poderoso quanto enigmático, era uma incógnita envolta em elegância e segredos. Sua postura altiva e olhar queimar de determinação escondiam mais do que o sheik poderia imaginar. Ela não era uma simples peça no tabuleiro político, mas uma força com convicções próprias, uma mulher cuja essência fazia Rashad questionar seu próprio domínio emocional. Ele a observava pela primeira vez em uma reunião privada, onde negociações frias se misturavam a olhares carregados de tensão. O encontro inicial foi uma dança perigosa de provocações veladas e desejos contidos, um jogo de poderes onde nenhum deles estava disposto a ceder. Rashad, acostumado a dominar com o peso da fortuna, sentiu-se instintivamente atraído e ao mesmo tempo desconfiado. Sensações que demoraram a emergir, ameaçando sua reputação imaculada. Layla não escondia seu desprezo pela estratégia fria dele, mas havia algo em seu silêncio, nas palavras que não dizia, que instigava Rashad. Aquela figura esguia, vestida com o luxo que tentava camuflar suas cicatrizes invisíveis, carregava um segredo que poderia virar as mesas da disputa entre as duas famílias para sempre. Ele sabia disso e ainda assim não conseguia afastar o fascínio. Quando ela se aproximou após a reunião, a atmosfera carregou-se de uma eletricidade súbita. A voz firme dela, num sussurro que quase quebrava sua invulnerabilidade, revelou um enigma. Você acha que me conhece, Sheik, mas não faz ideia do que realmente carrego. O olhar dela era uma promessa silenciosa de batalhas que transcenderiam o poder e o orgulho. Antes que Rashad pudesse responder, seu consultor entrou apressado, sussurrando uma notícia que fez o ar gelar. Um documento confidencial, recém-descoberto, sobre o passado de Layla, uma ligação obscura com uma traição antiga, que poderia não só desencadear uma guerra entre impérios, mas também destruir a frágil confiança que começava a se formar entre eles. O silêncio que caiu sobre o salão foi mais pesado que o deserto à noite. O sheik sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O segredo dela não era apenas um fantasma do passado, mas uma bomba relógio prestes a explodir. E antes que o próximo segredo deste poderoso emirado venha à tona, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados sob o calor do deserto, e não quero que você perca um só instante.
Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conte nos comentários de onde você nos acompanha e qual reviravolta acha que transformará este império. Sua paixão por estes dramas é nossa maior inspiração. Obrigado por estar conosco. O silêncio que pairou no salão de Rashad parecia esmagar o ar ao redor. Absorver a notícia daquele documento era como sentir a areia quente do deserto escorregar entre os dedos, inevitável e ameaçador. Seu olhar, antes firme e inabalável, tremia sob a sombra do luar, refletindo uma tempestade interna que nem mesmo sua fortuna imensa podia conter. Ele se virou lentamente para encarar Layla, que permanecia imóvel como uma esfinge viva. Por um instante nada foi dito, mas os olhos dela carregavam um enigma ainda maior do que aquele que o documento revelava. Rashad não podia ignorar o que acabara de saber. Nas palavras daquele papel, desvelava-se um passado oculto da jovem que ele mal começara a conhecer. Uma traição que abalaria os alicerces das duas famílias. Uma cicatriz que pulsava mais forte do que o orgulho de qualquer sheik. O ar no salão parecia pesar toneladas, enquanto ele finalmente falou, a voz baixa, carregada, mas com uma firmeza que tentava ocultar o tumulto interno. Layla, preciso que me diga a verdade. Agora. Ela desviou o olhar apenas por um segundo, ao som remoto da água que escapava de uma fonte ornamental. Seu rosto, iluminado pelas chamas oscilantes dos castiçais de ouro, ganhou uma sombra efêmera de resignação. Você não está preparado para ouvir tudo, Rashad, murmurou ela, controlando o tremor que ameaçava escapar. Mas ele não podia recuar. A distância entre eles, que até então parecia um campo minado invisível, agora se condensava em uma tensão quase palpável. Rashad deu um passo adiante, sobre o tapete persa que a cor do sangue do deserto tingia, e seu tom tornou-se implacável. Eu não jogo com segredos, Layla. Ou você confia em mim, ou nada que venha a seguir terá valor. Naquele momento, o muro erguido entre eles começou a ruir, grão por grão, exposto ao fogo cruel da verdade não dita. Ela respirou fundo, o aroma do jasmim que usava se misturando ao perfume amadeirado do salão. Antes de contar, saiba que esse segredo não só ameaça meu nome, mas pode derrubar tudo o que conseguimos construir. Sua voz soava quase como um sussurro, quebrando a barreira da impassibilidade. Rashad apertou o punho. A joia cravejada aqui ornava sua mão reluzindo fracamente. Seja qual for o preço, Layla, eu o pago. Mas não podemos mais esconder o que está por vir. Então, ela finalmente revelou. Um passado sombrio, muito antes das alianças e das disputas atuais. Uma ligação com uma traição antiga, que envolvia sua própria família. Uma trama que ultrapassava os interesses comerciais, tocando na honra e, sobretudo, no amor proibido de sua juventude. O amor que fora esmagado pela crueldade das convenções e a sede de poder que dominava aquelas terras. Layla não era apenas uma peça naquele xadrez. Ela era uma mulher marcada pelo destino, pintada com as cores da dor e da resistência. O olhar de Rashad se enrijeceu, misturando surpresa e uma centelha rara de compreensão. Ele percebeu, naquele instante preciso, o peso que aquela jovem carregava, não apenas como herdeira de um império, mas como uma alma que lutava para sobreviver sob as chamas de um passado que se recusava a morrer. Foi um silêncio carregado de promessas quebradas e possibilidades incertas. De repente, o som distante de passos ecoou pelos corredores de mármore,
cortando a quietude como uma lança afiada. O consultor de Rashad, pálido e ofegante, entrou sem avisar. Sheik, uma notícia urgente, disse ele, lançando sobre a mesa um pergaminho selado com o símbolo da família Zayed. Rashad tomou o pergaminho com mãos firmes, o olhar nublado pela crescente tempestade que se formava dentro de seu peito. Ao quebrar o selo, a revelação foi instantânea. Uma antiga aliança, desfeita há anos sob acusações de traição, havia reaparecido agora, ameaçando reativar hostilidades que muitos julgavam enterradas para sempre. E pior, com indícios claros que ligavam diretamente Layla a conspiradores invisíveis. O salão escureceu como se as paredes respirassem medo. Layla encarou Rashad, sua expressão um misto de desafio e súplica, como se pedisse que ele a julgasse por quem ela era, e não pelos fantasmas que a perseguiam. Eu não menti, Rashad, disse com veemência contida, mas também não posso permitir que o passado destrua o futuro que estou tentando construir. Rashad a olhou intensamente e viu a chama que nunca se apagaria. Aquela força que o fazia duvidar, sim, mas também o tornava incapaz de abandoná-la. O conflito entre o dever e o desejo atingiu seu ápice. Naquele momento, a luxúria fria do palácio parecia uma cela dourada, e Rashad sentiu pela primeira vez o peso da vulnerabilidade. Ele passou os dedos pelo queixo, um gesto raro que denunciava sua luta interna. Layla, se isso for uma armadilha. Não é, interrompeu ela, os olhos faiscando. E se desvendarmos juntos isso, talvez o verdadeiro inimigo esteja além das paredes deste palácio. As palavras dela caíram como pétalas sobre um fogo ameaçador, apagando e reacendendo as chamas da esperança. Rashad sabia que nada mais poderia ser igual dali para frente. A aliança entre eles, selada em negócios e silêncio, começava a se transformar em algo muito mais complexo. Algo que jogava com seus sentimentos, suas dúvidas e sua coragem. Ele deu um passo atrás, quebrando a proximidade, e a noite parecia segurar a respiração. Amanhã decidiremos nossos próximos movimentos, murmurou, com um tom que misturava ordem e promessa. Layla assentiu, seus dedos ainda tremendo levemente, mas a determinação que emanava dela era palpável. Enquanto ela se retirava para os corredores adornados por tapeçarias antigas e candelabros majestosos, Rashad permaneceu encarando o vazio do salão. Ali, sob a luz do luar, suas certezas começavam a desmoronar. O que parecia ser apenas uma aliança fria e estratégica, agora se tornava um campo minado carregado de segredos, traições e talvez, apenas talvez, um amor fadado a sobreviver no meio das tempestades. E então, enquanto o vento do deserto sussurrava entre as portas entreabertas, um aviso frio percorreu a espinha do sheik bilionário. Não era apenas o passado de Layla que ameaçava suas vidas, mas uma sombra oculta, invisível, que estava se movendo nas sombras do palácio, observando, esperando o momento exato para destruir tudo o que Rashad havia construído. A noite não trouxe alívio ao palácio de Zahram. Cada sombra parecia carregar o peso dos segredos recém-descobertos, e a opulência que antes encantava agora se tornava um cenário quase sinistro. Rashad, o sheik bilionário de reputação implacável, permaneceu imóvel, seus olhos cravados no pergaminho antigo que desvendava traições e alianças perigosas. O ar impregnado pelo perfume do jasmim e do sândalo parecia denso demais para respirar. Cada palavra daquele documento reverberava com ameaças que não só colocavam em xeque seu império, mas também a tênue aliança que começara a formar-se com Layla.
O fascínio inicial cedera lugar a uma guerra interna entre a razão que comandava seu reinado e o desejo inexplicável que aquela mulher despertava em seu peito. Ele sentiu o peso do silêncio esmedio-eles, carregado de expectativas e temores não ditos. Layla, por sua vez, permaneceu firme, mas seus olhos denunciavam a batalha que travava ali dentro. Uma mistura de medo pelo que estava por vir e uma força indômita que Rashad ainda não conseguia decifrar por completo. O silêncio foi quebrado pelo som distante de uma fonte, o murmúrio da água ecoando nas paredes de mármore. Rashad sentiu o frio do deserto invadir seu corpo através do salão revestido em luxo, como se aquela correnteza líquida revelasse a fragilidade daquele momento. Layla, sua voz saiu rouca, carregada de uma urgência que ele não podia conter. O que você pretende fazer agora que tudo está exposto? Ela desviou o olhar, suas mãos entrelaçadas com força, como se tentasse controlar a tempestade que ameaçava transbordar. Não podemos simplesmente fugir, Rashad. Esse passado, ele me persegue como uma sombra que não se dissipa com o sol da verdade. Ele deu um passo à frente, o brocado dourado de sua túnica reluzindo. Sob as tochas iluminadas. Então lutaremos juntos? Ou você quer cair sozinha nessa guerra? O confronto entre eles parecia mais uma dança sutil do que um ataque direto. Layla ergueu a cabeça, seu olhar tomando um brilho feroz. Lutar não é só empunhar armas, Sheik. É entender quem realmente é o inimigo. E isso, por enquanto, continua um mistério. Rashad fechou os olhos por um momento, permitindo que a tensão elétrica entre seus dedos se dissipasse lentamente. Ele reconhecia naquele breve segundo a vulnerabilidade que escondia atrás da armadura de poder. A mulher diante dele não era apenas um trunfo político, era um enigma que desafiava sua fortaleza emocional. Você não me enganará mais, Layla, disse ele, mas ainda não sei se posso confiar totalmente em você. Ela sorriu, um sorriso triste, quase desafiador. E talvez nem você saiba se consegue confiar em si mesmo, Sheik. Um homem que tudo tem, mas que teme perder o que não sabe que deseja. O silêncio se aprofundou novamente, cortado apenas pelo som distante de passos apressados no corredor. Rashad voltou-se abruptamente quando seu consultor adentrou o salão, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Sheik, acaba de chegar uma mensagem do emissário da família Zayed. É urgente e delicada. Rashad tomou a carta sem hesitar e, com mãos firmes, rompeu o lacre que trazia emblemas ancestrais. As palavras ali escritas trouxeram uma mistura de notícia alarmante e promessa de conflito implacável. A instabilidade entre as famílias está se intensificando, leu em voz baixa, quase para si mesmo. Algo ou alguém está manipulando essa guerra nas sombras. Precisamos agir com cautela. Layla caminhou lentamente até ele, o brilho dos braceletes de ouro refletindo a luz bruxuleante, e pousou uma mão sobre seu braço, gesto carregado de significado. Até o deserto mais vasto esconde serpentes entre suas areias. Rashad, nós duas estamos cercados. Ele olhou para aquela mão, não como um símbolo de aliança fria, mas como um convite para caminhar ao lado dela nessa batalha nebulosa. Um sentimento que o confundia e ao mesmo tempo o impulsionava a deixar sua barricada de ferro aberta. Não permitirei que machuquem o que estamos começando, Layla, mesmo que isso custe tudo o que construí. Sua voz ganhou uma firmeza que superava a dúvida. Ela assentiu, um gesto breve, mas carregado de determinação. Então, precisamos agir rápido, encontrar quem puxa as cordas desse jogo antes que nos destruam.
Os segundos seguintes pareceram suspensos no tempo, o som da noite envolvendo o palácio e abafando as palavras não ditas. Rashad voltou sua atenção para o horizonte visível, através das janelas arqueadas. O luar banhava o deserto silencioso, mas ele sabia que a calmaria era traiçoeira. Dentro, porém, outra tempestade se formava, uma que envolveria não apenas o destino das famílias Alcouri e Zaed, mas também seus corações, em um jogo perigoso onde a vitória não seria apenas política, mas íntima e intensa. Algo que ainda não sabemos, Layla. Algo que escapa até mesmo ao meu alcance. Ele murmurou, a voz baixa e tensa. Mas não importa o que seja, vou encontrar a verdade, e ela começará aqui, no coração deste palácio. Ela encarou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. E quando a verdade vier à tona, Rashad, estaremos realmente preparados para enfrentar o que ela revelará. Um silêncio denso se instalou, enquanto ambos sabiam que aquela pergunta não tinha resposta fácil. O destino do império, dos segredos e do amor que se formava entre eles dependia do próximo movimento, daqueles que não se viam, mas que caminhavam pelo palácio com passos silenciosos, planejando a ruína. Na escuridão que envolvia Zahran, uma sombra se moveu. Observava, esperava, e sorria com a malícia de quem sabe que o jogo estava apenas começando. Os primeiros raios da manhã ainda não tocavam as areias do deserto quando Rashad se levantou de seu assento, a mente embotada de pensamentos que recusavam descanso. O pergaminho antigo, com seus segredos incandescentes, repousava diante dele como uma sentença de destino. O salão do palácio estava envolto em uma névoa tênue de incenso, e o brilho fraco das lâmpadas de ouro lançava sombras dançantes sobre as paredes adornadas por joias e tapeçarias. Os passos de Layla reverberaram no mármore frio quando ela retornou, a silhueta elegante recortada contra a luz que começava a se filtrar pelas janelas arqueadas. O ar ao redor deles parecia carregar a eletricidade de uma tempestade prestes a eclodir, a tensão quase tangível preenchendo o espaço entre o silêncio que se esticava como um fio à beira da ruptura. Ela parou tomando fôlego, os olhos ardendo com uma mistura de medo e determinação que lhe conferia uma gravidade sem precedentes. Rashad, há mais coisas do que você imagina, disse ela, a voz baixa, ressequida pelo peso das revelações que ainda guardava. Essa traição não foi só um erro, foi uma armadilha construída com muita malícia. Alguém quer usar meu passado para nos destruir. O sheik apertou levemente a mandíbula. Seu olhar se debruçando sobre aquela mulher, que apesar do luxo ao redor, carregava uma força indômita no peito. Um arrepio percorreu sua espinha, ao perceber quão frágil e poderosa ela era ao mesmo tempo. Uma dança de contradições que o desafiava a ir além de sua habitual frieza. Quem é esse inimigo, Layla? Quem pode desejar essa destruição? Sua voz saiu firme, quase um comando, mas uma sombra de vulnerabilidade piscou em seus olhos oblíquos. Ela desviou o olhar para a imensidão do deserto que ali fora trazido para dentro daquele palácio, vasto, implacável, silencioso. Não sei ao certo, mas as pistas levam a alguém próximo demais, alguém que conhece nossos movimentos antes mesmo de fazermos o primeiro passo. Rashad sentiu o amargor de uma suspeita crescente. Aquele jogo começava a parecer um labirinto de mentiras onde até os aliados poderiam ser inimigos. Sussurros nos corredores, olhares furtivos em encontros secretos. O palácio, com toda a sua pompa, escondia segredos mais escuros do que as pedras preciosas reluzentes nas paredes. Layla circulava pelo salão,
suas mãos tocando as superfícies do mármore, como se tentasse sentir a energia escondida ali. Este lugar não é seguro, não para nós. O passado que nos persegue está aqui, e cada sombra parece esconder um traidor. Rashad observou-a, sentindo aquela centelha rara que o prendia a ela, uma conexão que desafiava as convenções de suas vidas, feitas de poder e controle. Não permitirei que destruam o que estamos construindo, disse, seu tom determinado, mas com uma sinceridade que fazia eco no coração. Ela voltou-se devagar, encontrando seu olhar com um brilho que misturava esperança e medo. Então encontraremos a verdade. Mas ela pode ser mais devastadora do que qualquer um de nós imagina. O silêncio que se seguiu foi pesado, como o véu de uma noite eterna. Rashad sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a necessidade de abrir mão de sua armadura de ímpeto e orgulho. Layla, murmurou a voz carregando a suavidade de um segredo. Precisamos unir nossas forças. Se for para guerrear, que seja juntos. Mas me diga, o que você teme mais? A guerra ou a perda? A resposta dela foi um suspiro que parecia arrancar pedaços da alma. Perder quem eu acredito ser, me perder no que me foi imposto. A dor de carregar esse segredo sozinha quase me destruiu. Um lampejo de compaixão rompeu a muralha inquebrável do sheik bilionário. Tornava-se claro que aquela mulher não era apenas uma adversária política ou uma mera barganha. Ela era um reflexo de suas próprias feridas, um convite para mergulhar em uma vulnerabilidade que ele nunca permitira. O murmúrio distante das fontes antigas parecia acompanhar aquela conversa íntima enquanto o amanhecer entrava pelas janelas, banhando o salão em uma luz dourada suave. Rashad se aproximou, um passo lento que ecoou pela vastidão daquele espaço majestoso, deixando transparecer um gesto que muitos interpretariam como fraqueza, mas que para ele era um ato de coragem. Prometo que não deixarei que o medo nos paralise, Layla, nem que as sombras do passado destruam o nosso futuro. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o toque quase imperceptível da mão dele sobre a sua. Um aceno silencioso de confiança. Mas, enquanto tentavam tecer essa trégua instável, uma porta nos fundos do salão se abriu em um rangido quase imperceptível. Alguém observava, escondido na penumbra, preso àquela conciliação entre dois corações entrelaçados pela tempestade. O olhar frio e calculista do intruso passou rapidamente pelo ambiente luxuoso, antes que os passos silenciosos se perdessem na imensidão do palácio. No silêncio que seguiu, Rashad sentiu o arrepio de uma presença ainda mais ameaçadora do que o passado que agora confrontavam. Layla, sua voz quase um sussurro. Essa batalha, que começa dentro destas paredes, não será apenas contra os fantasmas antigos. Haverá sangue novo e um traidor que caminha entre nós com motivos que nem ouso imaginar. Ela apertou as mãos contra o peito, o ar pesado entre eles, enquanto o deserto lá fora continuava a guardar seus segredos, implacável e indiferente. O destino de Zahran, das famílias e daquele amor nascido em meio a traições caminhava para um precipício ainda mais escuro. E na penumbra daquela manhã que prometia ser de confrontos, uma voz sibilante ressoou em um longo corredor vazio do palácio. Eles nem perceberam, mas a verdadeira guerra já começou dentro de casa. A luz dourada da manhã ainda banhava os corredores do palácio de Zahran, quando Rashad sentiu o peso da noite em seu peito. Cada segredo como um espectro que se recusava a se dissipar com o nascer do sol. Seu olhar persistia fixo
no pergaminho antigo desdobrado sobre a mesa bordada em seda, enquanto o aroma intenso de jasmim misturava-se com o leve perfume amadeirado teimado nos incensos. O silêncio pesado que reinava naquele momento parecia sufocar até o menor suspiro de esperança. Foi quando os passos suaves de Layla romperam a quietude do salão. A silhueta dela recortava-se contra. A luz que entrava pelas janelas arqueadas, um contraste entre a fragilidade aparente e a determinação impiedosa que aqueles olhos ocultavam. A túnica esvoaçante mal tocava o chão de mármore, o tecido branco reluzente tocado por minúsculos bordados dourados que captavam a luz tímida do amanhecer. Ela parou diante dele, seus dedos entrelaçados como se tentassem acalmar um coração prestes a explodir. Rashad, sua voz saiu suave, mas firme, carregada do peso de verdades não ditas. Isso vai muito além do que imaginávamos. Essa traição, essa armadilha, não foi obra de inimigos distantes. É alguém que respira este ar conosco, que caminha por estes mesmos corredores. O sheik ergueu o olhar lentamente, seus olhos escuros cravando-se nos dela. Um brilho intenso e feroz revelava que, por mais forte que fosse, sentia a ameaça corroendo suas certezas. Quen? Perguntou, a voz quase um rosnado contido. Layla desviou o olhar por um breve instante, e quando voltou, seus olhos eram agora duas chamas a arder na penumbra do salão, refletindo não só medo, mas uma coragem que desafiava qualquer sombra. Não sei, mas aqueles que deveriam ser aliados podem ser os maiores traidores. Sussurros, encontros secretos. A sombra que nos persegue tem rosto e está mais próxima do que pensamos. O silêncio se aprofundou. Um vácuo carregado de tensão entre ambos. Rashad sentiu a textura fria do mármore sob seus pés, como se o próprio chão do palácio conspirasse para mantê-los presos numa teia traiçoeira. Este palácio, Layla, já não é apenas um símbolo da nossa riqueza. Tornou-se uma prisão dourada, cheia de serpentes que rastejam silenciosas. Ele deu um passo lento. Em sua direção, o ar vibrando com a conversa não dita. Quero que saiba uma coisa. Não permitirei que destruam o que começamos. Sua voz baixou, rouca, quase um sussurro, tão intimamente dirigido a ela que parecia romper a barreira da formalidade entre eles. Layla inclinou a cabeça, o brilho em seus olhos suavizando por um instante. A distância entre eles, que parecia feita de aço e orgulho, deixou escapar uma fresta de calor. Então lutaremos, juntos, respondeu. Sua mão, tremendo levemente antes de repousar sobre a mesa, perto da mão dele, marcando território e promessa ao mesmo tempo. Antes que Rashad pudesse responder, um murmúrio distante se fez ouvir vindo da ala oeste do palácio. Eles trocaram um olhar rápido, o alarme silencioso disparado. A vastidão guarnecida de tapeçarias antigas parecia engolir o som, tornando-o quase um sussurro de vento. A porta se abriu com um rangido contido, e o conselheiro mais próximo do sheik entrou, o rosto pálido e os olhos marejados de preocupação. Sheik Rashad, informações recentes de fontes confiáveis apontam para uma conspiração interna mais profunda do que imaginávamos. Planos minuciosos sendo articulados e há evidências de que um traidor está plantando falsos documentos para desestabilizar ainda mais as alianças. Rashad apertou os olhos, os punhos cerrados revelando músculos tensos sob a túnica de brocado. Cada palavra soava como um golpe silencioso contra o delicado equilíbrio que buscavam preservar. Uma corda prestes a romper.
Um inimigo invisível, atuando sob a nossa pele, murmurou, quase para si mesmo, e voltou-se para Layla, seu olhar agora límpido, porém obsessivo. Não importa quem seja, não vou permitir que destrua você, nem este palácio. Ela deu um passo em sua direção, o chão de mármore refletindo a imponência da figura do sheik bilionário. E você, Rashad, já pensou que talvez a guerra que vemos do lado de fora seja apenas distração? Que o verdadeiro conflito se passa internamente, onde nem nossos olhos alcançam? O silêncio voltou, mais denso e profundo do que jamais antes, enquanto os dois permaneciam imóveis, conectados pela adrenalina da revelação e pela fragilidade crescente da confiança. Rashad finalmente estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto de Layla. O gesto era inesperado, quase proibido. O calor da pele dela contra a dele incendiou o ambiente, borrando por um instante as linhas rígidas de poder e política. Não podemos mais nos enganar, declarou, a voz firme, ainda que seu semblante mostrasse a vulnerabilidade oculta. Por trás da máscara de implacabilidade. Se queremos sobreviver a isso, teremos que confiar além das palavras, além dos segredos. Layla fechou os olhos por um instante, permitindo que aquela conexão oscilasse entre o medo e a esperança. A mão dele deslizou suavemente pela sua, segurando firme, ancorando-a em um mar de incertezas. Então, secão ecoou pelos salões, vindo de um corredor lateral escuro. Os dois se afastaram instintivamente, olhos arregalados para a sombra que parecia se mover com uma precisão calculada. O ar abaixo das cúpulas enfeitadas com ouro pareceu congelar, enquanto a ameaça invisível ganhava contornos palpáveis. Um sussurro frio cortou o silêncio, não uma voz, mas uma presença, um fôlego sombrio que confirmava que a verdadeira guerra estava apenas começando. E naquela fração de segundo em que o mundo pareceu pender, Rashad sabia. O coração do palácio escondia mais do que inimigos. Ele escondia uma traição que poderia esmagar não apenas seu império, mas o frágil início de um amor prestes a explodir em chamas. O olhar do sheik bilionário encontrava o vazio, mas sua determinação se cristalizava como aço precioso. Agora não era apenas uma questão de poder, era uma questão de sobrevivência. E o tempo para escolher ao lado de quem ele lutaria estava se esgotando. O silêncio do salão era quase palpável, denso como o véu dourado que cobria os candelabros. Rashad mantinha-se imóvel, a mão pousada firme sobre a mesa de ébano, os dedos apertando levemente a borda, como se buscassem um fio de controle naquele turbilhão de incertezas. Layla estava diante dele, o corpo ereto, mas havia nos olhos dela uma sombra tênue que ele sabia. Reconhecer o medo de um precipício invisível, um abismo entre a verdade e a confiança. Ele quebrou o silêncio, a voz rouca e carregada de autoridade, buscando escapar da vulnerabilidade que a madrugada insistia em lhe lançar à face. Quem você suspeita, Layla? De quem seriam essas mãos traiçoeiras que jogam contra nós, minando até as fundações do nosso império? Ela cruzou os braços, os dedos delicados contra a pele dourada das pulseiras que tilintavam suavemente a cada gesto. A menina frágil que Rashad imaginara desvendar no primeiro encontro se dissolvia sob o peso do momento, deixando no lugar uma guerreira que sabia que a verdadeira batalha não se travava apenas nos salões brilhantes,
mas nas sombras mais profundas das almas. Não tenho certezas, mas há pistas. Nos corredores menos iluminados, nos sussurros abafados. Alguém próximo. Alguém que se esconde por trás do sorriso e da cortesia. Rashad inclinou-se, os olhos negros arregalados buscando cada nuance naquela confissão. O deserto imenso refletia-se naquele instante nos olhos da mulher à sua frente, vasto, implacável e cheio de segredos. E essa suspeita, você aguardou só para si, até onde posso ver. Como posso confiar quando parte da verdade ainda está velada? A voz dele, firme, denunciava dentro incôntida, mas o medo de não estar no comando total da situação. Layla respirou fundo, as narinas inalando o perfume amadeirado do incenso que queimava nas luminárias espalhadas pelo salão. Aquele aroma misturava-se à adrenalina que pulsava em suas veias. Confiança não é algo que nos foi dado por direito, Rashad. Precisamos conquistá-la, especialmente quando os riscos são tão altos. Imagine que o inimigo que procuramos conhece cada um de nossos passos, cada carta que jogamos. Ele se alimenta da desconfiança que plantam entre nós. Ele se afastou um pouco, o tecido pesado do brocado deslizando numa dança silenciosa, ao redor do corpo imponente. Rashad estava acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, da fortuna bilionária às alianças políticas. Mas ali, no âmago daquele palácio, que os havia testemunhado como algo mais que meros rivais, sentia a fragilidade da própria pele sendo exposta. Layla, eu sou um homem que tomou o deserto inteiro como seu território. Não permitirei que nos destruam por dentro. Mas você deve estar ao meu lado, com todas as cartas na mesa, sem segredos. Ela o encarou, e naquele olhar havia mais que uma promessa. Havia a revelação contida de uma aliança que começava a se forjar em meio ao fogo das incertezas. Estou aqui, Rashad, com tudo o que sou, mas alerta. Há quem queira que essa aliança se quebre antes mesmo de nascer. Um som quase imperceptível interrompeu a tensão entre eles. O murmúrio delicado de passos apressados se desfazendo no eco dos corredores. Ambas as figuras se voltaram com rapidez, olhos puxando as sombras do salão com suspeita. O conselheiro mais próximo do sheik surgiu na entrada. O rosto pálido e os olhos afundados pela preocupação que carregava. Ele entregou um pequeno dispositivo eletrônico, prateado e frio, que cintilava sob a luz mortiça. Senhor, chegamos a novas informações. Seus aliados não são todos em quem podemos confiar. Há comunicações interceptadas, conversas às escondidas. O jogo está muito mais complicado do que se imaginava. A voz trêmula denunciava o peso da notícia. Rashad pegou o aparelho, seus dedos longos pressionando com firmeza a tela. Sua respiração tornou-se mais rápida. A pressão na base do peito crescia, e por um momento ele se viu encarando o abismo, não do deserto, mas da traição que se erguia dentro das muralhas do próprio palácio. Layla se aproximou, um passo lento que fazia com que o vento morno da noite parecesse cessar. Ela pousou a mão sobre a mesa, próxima a dele, como quem planta uma bandeira em território inimigo. Se é verdade que alguém de dentro nos trai, então o próximo movimento não pode ser apenas cauteloso. Precisa ser decisivo, antes que consigam nos reduzir a cinzas. Aquele toque, simples, foi o suficiente para que Rashad sentisse o choque que explodia silencioso entre eles. O toque de um futuro incerto, doloroso e promissor. Ele ergueu a cabeça.
o olhar se tornando uma lâmina que refletia a luz turva do amanhecer. O inimigo está entre nós, e cada dia que passa, ele ganha força. Nós precisamos agir, rápido e de forma definitiva. Layla o encarou, iluminado agora pela luz alaranjada que entrava pelas janelas arqueadas. A tensão entre eles transformara-se em algo visceral, um pacto que ultrapassava as palavras. Mas Rashad, e se o traidor for alguém que ambos confiamos? Alguém que sabe demais? O mundo pareceu oscilar por um instante. As paredes do palácio sufocantes, o perfume do jasmim agora misturado a uma ansiedade cortante. Rashad fechou os olhos, e quando voltou a encará-la, havia na voz o peso das decisões que se avizinhavam. Então, o próximo passo será encontrar essa figura antes que ela cause o golpe final. E você, Layla, será a aliança que manterá meu coração firme, ou o presídio da minha derrota? Ela sorriu um sorriso triste e cheio de promessa, enquanto seus dedos se entrelaçavam com os dele, selando um pacto de palavras, mas de ameaças compartilhadas e um desejo oculto de sobrevivência. Nesse instante, o som seco de algo caindo no chão ecoou do corredor mais distante. O estrondo de um vaso antigo, quebrado em 1000 pedaços, espalhando-se como os segredos que pairavam naquele palácio. Rashad e Layla olharam para a origem do som ao mesmo tempo. O olhar confuso do sheik rapidamente se tornou aço. Uma centelha de alerta atravessou sua expressão. Uma sombra fugidia desapareceu no canto escuro do corredor, rápida demais para ser distinguida. Era o primeiro movimento do inimigo invisível que agora sabia. A guerra silenciosa havia sido declarada, e nenhum deles sairia imune. No palácio de Zahram, sob a luz matinal que mal se atrevia a entrar, Rashad sentiu o peso do destino mais pesado do que nunca. O sheik bilionário compreendeu, com uma certeza feroz, que a batalha mais perigosa seria travada apraz das portas trancadas, onde a lealdade era um jogo de espelhos. E no instante em que a sombra desaparecia em meio às colunas, uma voz sussurrou no escuro, fria e sorrateira. Eles se julgam fortes, mas mal sabem que a traição já dança ao redor de seus corações. O silêncio voltou, cortante, e a tensão que pairava era a promessa de uma tempestade que se aproximava, não de areia e vento, mas de sangue e fogo, prestes a consumir tudo que Rashad jurara proteger. A luz tênue das primeiras horas da manhã filtrava-se pelas janelas arqueadas do palácio de Zahram, lançando sombras longas e trêmulas sobre os tapetes persas estendidos no chão de mármore. Rashad sentiu o peso dos últimos acontecimentos, comprimindo seu peito como um punho invisível, apertado demais para permitir qualquer alívio. O silêncio ao redor parecia carregar o eco distante das conspirações que se desenrolavam pelos corredores velados daquela fortaleza dourada. Layla entrou com passos firmes. Sua figura envolta por uma túnica de seda azul celeste que contrastava com a austeridade do salão. Os olhos dela, profundos e vibrantes, encontravam os dele como se tentassem traduzir palavras não ditas, carregadas de um significado urgentemente necessário. Ela deixou escapar um suspiro contido, postura rígida, o suor frio nas mãos, denunciando a luta interna que mantinha. Rashad, ela começou, a voz baixa, carregada de uma urgência contida que parecia vibrar no ar. Há algo que não te contei antes. Algo que descobri quando pensava que podia confiar. Não é só um traidor desconhecido. É alguém que esteve conosco o tempo todo, atento, sorrateiro. O sheik fechou os olhos por um instante, puxando o ar profundamente até que a tensão na garganta diminuísse.
Podia sentir o perfume inconfundível do sândalo, misturado ao leve aroma do jasmim, naquela conversa a dois. Cada palavra dela excitava seu senso de cautela e despertava uma chama confusa de medo e desejo. Quem, Layla? A voz dela parecia quebrar o silêncio que se arrastava há dias, carregando nele a promessa de revelações devastadoras. Ela hesitou, desviando o olhar para as tapeçarias antigas que decoravam as paredes. É alguém da nossa própria casa, confessou, com um fio de voz quase imperceptível. Alguém que tem acesso às nossas conversas mais íntimas, que manipula cada passo que damos, que sabe os nossos segredos antes mesmo de nós mesmos. A tensão explodiu no olhar escuro do sheik, que dava tomada às suas feições. O poder completo de Rashad parecia derivar daquela certeza implacável que sempre o levou a dominar. Mas agora, nos limites tênues entre política e paixão, ele se via exposto, frágil. Ele deu um passo em direção a Layla, o chão de mármore frio contrastando com o calor que subia do seu corpo. E você tem uma pista, um nome, algo que me dê uma chance de apagar essa sombra antes que ela cresça e nos consuma? Ela levantou a cabeça, o olhar carregado de resignação e bravura. Tenho, mas vai mudar tudo. Tem a ver com seu círculo mais próximo e com uma escolha que você fez. Um erro que jurou não cometer 2 vezes. Rashad sentiu o golpe. Não era a primeira vez que seu coração, cercado por ouro e aço, se via traído pelas próprias decisões. A palavra erro fazia eco em sua mente, quebrando as muralhas de invencibilidade que ele construíra com tantos sacrifícios. Ele se afastou do salão, até a janela de onde se avistava o deserto silencioso, a imensidão árida, refletindo a profundidade de seu tormento. O brilho do sol nascente tingia as dunas com um dourado que ele não conseguia alcançar. Pensou no império que sustentava, nos homens que confiava, e agora, na mulher que possuía fragmentos da verdade que poderiam destruir tudo. Layla aproximou-se, sua presença tão real e, ao mesmo tempo, carregada de mistério. Não porque queira te ferir, Rashad, mas porque precisamos confrontar essa verdade se quisermos sobreviver. Nós dois. A voz dele saiu rouca, atravessada pelo conflito entre o dever e o coração. Eu não sou um homem que admite erros sem lutar com todas as forças, Layla. Se esta traição é parte do meu mundo, então que seja exposta. Mas você deve saber, não será fácil me abalar. Seu olhar, penetrante, encontrou o dela com uma intensidade quase dolorosa. Ali, entre aquelas paredes adornadas por luxo, os dois sabiam que a guerra deles não era apenas pelo poder, mas por algo maior e mais frágil, a confiança. De repente, um sussurro agudo, quase imperceptível, invadiu o silêncio reverente do salão. Uma brisa quente que se insinuava das portas entreabertas carregava consigo um aroma estranho, metálico. Rashad e Layla se entreolharam, o instinto afiado de ambos alertando para a presença invisível que os observava de perto. O sheik então percebeu o som abafado de passos apressados e suaves, diferentes daqueles que conhecia bem. Um estalo seco do chão ecoou na imensidão, como um aviso silencioso. Layla agarrou o braço dele com força, seus olhos brilhando em meio à penumbra. Não podemos mais fingir desconhecer a ameaça que nos cerca. O inimigo está aqui, Rashad. Mais perto do que jamais imaginamos. Ele fechou os punhos. A joia em sua mão reluzindo sob uma luz que já não brilhava tão calorosa. Um arrepio percorreu sua nuca,
despertando a lembrança da fragilidade que havia prometido nunca exibir. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas, murmurou, enquanto a respiração se tornava rápida e o olhar afiado como a lâmina de um punhal. A mão fria e impiedosa do destino parecia fechar o cerco em torno do palácio, do império e dos corações. Rashad sabia que o próximo movimento definiria não só o futuro das famílias, mas o destino daquele amor turbulento e proibido. Um rangido vindo da ala norte cortou a quietude, como um grito silencioso. Uma sombra negra deslizou por entre a penumbra, deixando para trás um rastro de segredos e perigo. No instante exato em que a figura misteriosa desaparecia, uma voz sussurrou na escuridão do labirinto de corredores. Eles acreditam que controlam o jogo, mas mal sabem que já estão dentro da trama final. Rashad sentiu, cristalina e terrível, a certeza de que a verdadeira traição estava apenas começando, e que ela viria daqueles que diziam estar ao seu lado. O sussurro silencioso que percorria os corredores do palácio de Zahran não era apenas o vento morno do deserto. Carregava a presença invisível de segredos e perigos à espreita. Rashad permaneceu imóvel diante da janela arqueada, sua silhueta recortada contra o horizonte tingido pela luz branda da manhã. O peso das verdades recém-descobertas tornava o ar irrespirável, como se o próprio palácio pulsasse com uma tensão prestes a explodir. Layla entrou sem anunciar, seu passo firme e decidido contrastando com a delicadeza das vestes que dançavam ao redor de seus tornozelos. Seus olhos flamejavam com uma mistura de cansaço e uma força silenciosa que desafiava qualquer sombra. Ela aproximou-se e o aroma intenso do jasmim e do sândalo que trazia consigo parecia impregnar o ambiente, preenchendo cada canto do salão. Rashad. Sua voz foi um sussurro cortante, quebrando a quietude como uma lâmina afiada. A traição que imaginávamos distante está cravada entre nós. Não é inimigos externos que nos ameaçam, mas pessoas próximas demais para podermos afastar sem destruir tudo. Ele voltou-se lentamente, os olhos profundos sondando a face dela como se buscasse decifrar o enigma que os unia e os separava. Seus punhos cerrados traíam o tormento por trás da compostura austera. Diga-me quem, Layla? Quem desfia as tramas que podem nos dilacerar? Uma sombra cruzou o rosto dela, mas sua voz se manteve firme. Aqueles que caminham ao nosso lado, que compartilham do poder e do ouro, guardam desejos ocultos sombrios. Ouvi murmúrios nos corredores mais escuros, vi gestos velados e segredos sussurrados por trás de sorrisos calculados. Um silêncio pesado se instalou, preenchendo o espaço entre eles como um véu opressivo. O luxo opulento do salão não conseguia mascarar a crescente sensação de perigo. Tapetes persas que absorviam os passos apressados, lustres reluzentes que brilhavam com um falso calor, e paredes adornadas por artes cuidadosamente escolhidas que ocultavam forças traiçoeiras. Rashad deu um passo para a frente, aproximando-se da mulher que tinha começado a arrebatar seu coração com uma coragem que ele nunca aprendera a dominar. Não podemos mais fingir que controlamos este jogo, Layla. Cada decisão errada, cada palavra oculta é uma bala disparada contra o âmago do nosso império e do que estamos tentando construir juntos. Ela tocou a superfície gelada da mesa de ébano, como se ali evitasse afundar no peso das revelações.
Se este traidor souber que suspeitamos, ele vai se mover com mais cuidado, mais frieza. A verdadeira batalha será pela confiança. A respiração de Rashad acelerou, um terremoto silencioso de emoções que se escondia sob sua armadura de sheik. Incansável. Aquele momento expunha suas dúvidas, sua vulnerabilidade, traços escondidos atrás de joias cravejadas e títulos imponentes. Confiança, murmurou ele. É o que falta entre nós, e é exatamente isso que precisamos reconstruir, ou nada do que fizermos terá futuro. Layla ergueu os olhos, encontrando os dele com uma intensidade quase dolorosa, como se ambos compartilhassem uma promessa invisível e precária. Mas como fazê-lo, Rashad, em um lugar onde cada rosto pode esconder uma lâmina, onde cada sussurro pode ser a sentença de morte do que temos? Ele estendeu a mão, lenta e cuidadosamente, e seus dedos tocaram os dela. Um breve choque percorreu seus corpos. Não só o toque da pele, mas a sensação de um pacto selado no silêncio carregado do salão. Juntos, não importa o que enfrentemos, mas devemos ser mais astutos, mais ferozes. Não permitirei que nada, nem ninguém, destrua o que começa a florescer entre nós. Layla sorriu por um instante, um gesto cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Um brilho tênue que irradiava coragem contra as sombras que o cercavam. Então começaremos limpando as teias em que estamos presos. Antes que pudessem falar mais, o som abafado de um movimento súbito os fez virar-se rapidamente para a direção de onde viera o ruído. O silêncio voltou, denso como tinta negra, e algo invisível parecia flutuar no ar, um presságio frio que enrijecia os nervos. Rashad franziu o senho e caminhou até a porta que se fechava lentamente, como se uma mão fantasmagórica estivesse decidindo o tempo exato para selar um destino irrevogável. Não basta encontrar o traidor, disse ele em voz quase sussurrada. Precisamos entender o motivo, a conta, que ainda está por ser paga. A ferida invisível que alimenta essa traição. Layla assentiu, seu rosto iluminado por uma chama interna quase visceral. Nem tudo é dinheiro ou poder. Há antigos rancores, amores destruídos e jogos que desafiam a lógica. O olhar dos dois se encontrou, e naquele instante, uma tempestade silenciosa parecia varrer os salões daquele palácio imponente. A esperança e o medo dançavam em uma coreografia frágil, enquanto o deserto ardente lá fora continuava impassível, guardando seus mistérios imensos. Rashad voltou-se para a janela, espiando o horizonte infinito, onde a luz do dia consumia as sombras da noite. Mas dentro dele, um eclipse se desenrolava, um medo que não conhecia nem moeda nem poder. A queda, a perda, a traição daqueles em quem depositava sua confiança. Layla, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade se aprumar em seus ombros. Ela não era mais apenas a filha de um magnata rival, nem uma peça no xadrez do sheik bilionário. Tornara-se a companhia inescapável do homem que agora encarava um inimigo invisível, próximo demais para ser ignorado. E naquele exato momento, oculto entre as colunas adornadas por ouro e pedras preciosas, um par de olhos frios espiava. Aqueles que conspiravam sorriam com malícia contida. Sabiam que a guerra estava apenas começando e que a verdadeira ficha a cair quase o cegaria. Mas Rashad ainda não sabia. O verdadeiro golpe estava para ser desferido, e viria de mãos tão próximas quanto traiçoeiras. A manhã chegou tímida, como se temesse perturbar o silêncio pesado que envolvia o palácio de Zahran. Rashad permanecia junto à janela arqueada, contemplando o deserto que se estendia em eternas ondas douradas sob
a luz suave. O império que carregava no peito parecia agora um fardo mais pesado, mas havia uma chama acesa por ali, tênue, porém firme, que se recusava a se apagar. Layla entrou silenciosa, seus passos ressoando com uma determinação que fazia o ar vibrar. Nos olhos dela, Rashad viu a fadiga e a coragem divididas em iguais medidas. Ela se aproximou, a mão firme, encontrando a dele num toque que não precisava de palavras. Era um pacto, uma aliança feita não apenas de estratégias, mas de confiança construída aos poucos, tijolo por tijolo, entre segredos e feridas compartilhadas. Eles sabiam que a sombra do traidor ainda pairava entre eles, mas naquela manhã, o medo começava a ceder espaço para a esperança. Rashad finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca, mas resoluta. Nós fomos caçados dentro das próprias muralhas, Layla. Mas esta guerra, eu prometo a você, será vencida. Layla olhou para ele e em seu semblante havia um brilho que antes era raro. Agora era a certeza de que não estavam sozinhos na luta. Juntos, começaram a traçar os últimos passos para desarmar a teia que ameaçava o império. Cada informação reunida, cada suspeita confirmada, os aproximava da verdade nua e crua. A revelação do traidor não era apenas uma questão de poder, era também um teste para a força do que haviam construído. A figura oculta que desafiava seu reinado era alguém inesperado, o irmão mais próximo de Rashad, aquele cuja inveja silenciosa e ressentimento consumiam as sombras do passado. Usando sorrisos e alianças falsas, ele manipulava as peças do tabuleiro, ansioso para ver o império ruir aos pés do sheik bilionário. Quando confrontaram o traidor, não houve tempestade de acusações vazias. Rashad, com a voz firme e os olhos que carregavam um oceano de dor e perdão, expôs as consequências de uma escolha que quase consumira sua família. Mas Rashad também estava transformado. Não era mais o homem frio e implacável que entregava ordens sem sentir. O amor e a luta com Layla o haviam desnudado, revelando um coração capaz de ser ferido e curado. Layla, por sua vez, mostrou não só sua força, mas sua capacidade de perdoar quem se perdera no véu da ambição. Com gestos firmes, ela se tornou o pilar que Rashad precisava para reconstruir a confiança. O império foi restaurado não apenas no mundo material, mas nas relações que pareciam irrefutáveis. A corte celebrou a união novamente forjada, reconhecendo o trabalho árduo e a coragem de quem enfrentava. Tempestades internas e externas. Nos dias seguintes, o palácio renasceu. Jardins antes esquecidos voltaram a florescer, seus aromas doces preenchendo os corredores com promessas de renovação. Rashad e Layla caminharam lado a lado sob o céu aberto, deixando para trás as noites de suspeita e angústia. Havia risos, cumplicidades e, sobretudo, uma paz conquistada com suor e lágrimas. O sheik tornou-se um homem guiado não pela rigidez do controle absoluto, mas pela sabedoria de quem aprendeu a ceder sem perder a essência. Layla, uma vez prisioneira de um passado sombrio, agora se vislumbrava livre, moldando seu destino ao lado do homem que não apenas conquistara seu território, mas seu coração. Quando Rashad sussurrou pela primeira vez uma promessa verdadeira, aquela que não significava imposição, mas entrega, Layla sorriu, seus olhos refletindo o brilho do sol nascente. Um novo capítulo começava, delicado e forte, entrelaçado pelo amor que resistira a traições, segredos e guerras.
e no silêncio do palácio, o vento do deserto parecia cantar uma canção antiga e doce, celebrando a vitória de dois corações que, entre tempestades e calmarias, haviam encontrado seu lar. O sheik bilionário e a filha do magnata rival não eram mais rivais, eram parceiros, guardiões de um legado que transcendia riquezas. O legado do amor verdadeiro, da redenção e da esperança renovada. A paz finalmente reinava em Zahan, e sob o seu vasto e infinito, Rashad e Layla sabiam que juntos podiam enfrentar qualquer futuro. O sol despontava no horizonte, iluminando o emirado com promessas de dias melhores, enquanto um silêncio sereno envolvia o palácio, testemunha do fim de uma batalha e do início de uma vida compartilhada, plena e eternamente entrelaçada.